Oi, tudo bem? Esse é um trabalho que é baseado numa análise de riscos de uma área de carga e descarga, dentro de um depósito de materiais para construções. A equipe que realizou esse trabalho foi o Alexandre, eu, Heloísa Cunha, o Lucas Brilhante, o Matheus André e é da disciplina de Engenharia de Fatores Humanos com o professor doutor Eduardo Ferro. Basicamente, esses são os tópicos está abordando dentro desse trabalho e nessa apresentação de hoje. Mas dando início direto à introdução, né, para contextualizar como que foi a nossa escolha e qual que é esse local, a gente está falando do Coimbra, que é um dos maiores, se não o maior depósito de materiais para construções que tem na cidade de Lorena, e a gente escolheu ele porque faz parte do nosso dia a dia, a gente viu que poderia ser uma boa escolha para a gente estar, de fato, desenvolvendo algo que pudesse melhorar aí a qualidade de vida dos funcionários, porque a gente observava que podia já ter algumas coisas fora da especificação e que traria risco. Então, aqui é a parte da loja do Coimbra que vocês estão vendo na foto, mas ao lado tem um galpão onde ocorre a parte de carga e descarga, e é ali que a gente vai centrar a nossa análise de risco. Falando sobre a metodologia que foi utilizada, então a gente fez uma abordagem sistêmica, visando garantir que os nossos resultados eles fossem consistentes e relevantes para a gente conseguir fazer a nossa tomada de decisão e opinar, né, sobre as nossas sugestões de melhoria. Então a gente iniciou com uma análise preliminar, depois a gente foi para a parte de coleta de dados, que foi fazendo as visitas em campo, fazendo entrevistas e utilizando os checklists. Depois, a parte 3 foi utilizada a norma ISO 30001 para estar comparando, né, o que acontece com o que de fato deveria acontecer, porque é o padrão previsto pela norma. E, por fim, a gente utilizou da análise FIMEA para estar classificando os riscos. E aí, agora, quando a gente passa a falar de resultados, a gente começa falando dos stakeholders, que, resumidamente, são o gestor da distribuidora, que é quem vai tomar a decisão sobre a alocação de recursos e também a de ergonomia. E aí a gente tem os fornecedores e transportadoras que vão determinar o horário de entrega e as especificações ali de carga e descarga, e vai influenciar ali na rotina do dia a dia e na logística ali do processo. Nós temos os órgãos regulamentadores que vão definir, né, as legislações e como as coisas deveriam acontecer. Por fim, os funcionários da carga e descarga, que são os nossos principais parceiros dentro desse projeto. E também o gerente da loja, que é quem vai ficar responsável por toda a parte de planejamento. E aí, quando a gente fala de demanda, a gente fala sobre o que a gente identificou como problemas que requeriam nossa ação. E aí, resumindo, a gente vai abordar cada um deles mais para frente, mas a gente viu que era a questão de falta de EPI, iluminação inadequada, ausência de rota para as empilhadeiras, as altas temperaturas e também o excesso de trabalho manual. E aí, agora, ainda dentro de resultados, mas falando sobre o nosso processo como um todo, ele vai começar com os fornecedores, que é quem vai fazer as entregas para a gente. Depois entra a parte de insumo, que vai entrar o quê? Não só os materiais que a gente recebeu, mas, por exemplo, as empilhadeiras, a própria equipe de trabalho, os documentos de acompanhamento de estoque, enfim, diversos itens que são caracterizados como os insumos desse nosso processo. Aí, o processo operacional, né, no geral, que ele é basicamente dividido começa com o recebimento da mercadoria, depois a gente tem o descarregamento, a conferência da quantidade, da qualidade do que foi recebido e a movimentação para o armazém. Que aí tá até ligada com essa parte de saída do processo, que é quando sai ali da parte da carga e descarga e vai para o armazém para ficar disponível para quando o pessoal da loja precisar, que também tem conexão com esse próximo tópico, que o pessoal da loja são os nossos clientes. Então, a própria empresa é o cliente dessa nossa área que a gente está fazendo a nossa abordagem. E aí, ainda em resultados também, a gente tem a parte de tarefa, que basicamente são três, que é a movimentação manual, a movimentação por empilhadeira e a organização, né, desses materiais dentro do estoque. E aí, agora, falando de ambiente, que é uma parte bem importante, aqui a gente tem algumas fotos dessa área de carga e descarga do Coimbra, e a gente pode observar as coisas que a gente apontou e que a gente vai trabalhar em cima. Então, aqui, ó, a iluminação, ela não é legal, ele é escuro, e em momentos de chuva, eles fecham essa porta que vocês podem observar na primeira imagem e o ambiente fica
ainda mais escuro e mais quente, porque também não tem muita ventilação. As luzes são fluorescentes, você não tem uma delimitação de espaço adequado para receber cada tipo de ambiente. Os profissionais não usam EPI, somente a bota de ferro, que é antiga, deve ser desconfortável e tá velha. E a gente empilhadeira. E aqui, quando a gente olha para o chão, a gente não vê nenhuma demarcação de rota da empilhadeira. Então, esse foi um outro ponto que a gente observou, né? Que entra dentro daquelas demandas que a gente tinha visto ali nos slides anteriores. E aí a gente vai para a parte de equipamento e ferramenta, como a gente falou. São só a empilhadeira e as botas de bico de ferro, as exigências cognitivas para os trabalhadores dessa área. É basicamente saber né, manusear os materiais, conhecer as posições ali do armazém, onde tem que guardar cada coisa, e ter um conhecimento assim sobre materiais de construção para poder ser um suporte. E quando a gente fala, né, da nossa população, quais são as características? São basicamente homens com ensino médio completo, que têm idade entre 23 e 40 anos, apresentam boas condições físicas, né, porque é um trabalho muito braçal, que exige força e bastante desenvoltura, e também que tem um conhecimento aí sobre a construção civil. É dividido em 3 turnos e cada um dos turnos tem 4 funcionários. E aí agora a gente vai, né, para uma parte muito importante que é de fato a nossa planilha da análise de risco, que é só compilando as coisas que a gente já viu lá mais para frente. Mas assim, resumindo, então o nosso primeiro ponto que a gente focou foi na parte do manuseio das mercadorias de forma manual, né, que por excessivo e muito pesado, acontece várias vezes, e tem uma intensidade muito grande, pode levar a lesões musculoesqueléticas, a fadiga e posteriormente afastamento. Não existe nenhum treinamento sobre isso, e aí a gente classificou como um risco moderado dentro do NPR, né? Ou seja, quando a gente fala de riscos moderados, são situações de risco potencial e que precisam ser mitigadas a médio prazo. Aí outro ponto que a gente pegou foi a questão dessa movimentação com as empilhadeiras e por não ter a existência de uma rota específica, o que pode levar a colisões e a acidentes graves. Só que como não é algo que acontece com tanta frequência, o uso da empilhadeira, o ambiente é bem grande, a gente avaliou ali no NPR como risco 6. Um outro ponto avaliado foi a questão da execução das atividades num ambiente mal iluminado, que é algo muito frequente, não tem nada que trate disso, que pode levar a acidentes por falta de visibilidade. E a gente elencou como um risco 12, ou seja, é moderado, mas está bem mais alto em relação aos outros, porque é muito recorrente essa falta de iluminação atrapalhando na função deles. E aí a gente também tem um outro ponto que a gente viu, que é a organização do ambiente, ou seja, executar essas tarefas dele, só que em um ambiente com alta temperatura, o que vai levar a desidratação, fadiga. A gente elencou como um número 6. E aí o uso dos IPIs, que é um dos nossos principais focos também. Ou seja, eles não usam IPIs, e o que pode levar a lesão, acidente, contaminação, porque eles fazem uso de materiais cortantes, materiais tóxicos, sem nenhuma proteção, só tem a bota de ferro. E aí a gente elencou como o risco 18, porque a todo tempo que eles estão executando as funções, eles estão sem IPIs e estão aí expostos a esse perigo, ou seja, seria um perigo substancial que deve ser resolvido em curto prazo. E que, inclusive, a gente, né, traz essa proposta de melhoria dentro disso. Ou seja, começando com a parte da iluminação, é algo muito simples de se resolver, que seria só substituir as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LEDs. Exige um maior investimento no início, só que ao longo prazo eles vão ter uma economia de gasto energético, o que é interessante para o negócio. E aí também eles, mais para frente, poderiam explorar o uso de luz natural, trocando aquelas telhas que a gente viu que eram escuras por telhas translúcidas, o que vai ajudar a melhorar na iluminação, ou também janelas de vidro, que ajuda já na ventilação, que era um outro problema. E aí também a gente tem o uso dos IPIs, então a gente recomenda que passe a ser disponibilizado, porque é uma função do empregador disponibilizar esses EPIs, manter um estoque para quando precisar ser trocado ou quando chegar um funcionário novo, aplicar treinamento para os funcionários entender a importância e como que se deve usar esses IPIs para que passe depois de um tempo a ser uma cultura da empresa e também designar o funcionário para poder fazer essa fiscalização, até que de fato isso seja incorporado dentro da cultura deles.
Então são, assim, propostas de melhorias muito simples da nossa parte, mas que vão ter um impacto muito grande, na qualidade do trabalho deles. E, assim, o que a gente conclui com esse trabalho? É que existem problemas críticos dentro, né, ali da carga e descarga do Coimbra, como a falta de iluminação e o não uso de EPIs, só que pode ser resolvido de uma maneira muito simples. Isso compromete a segurança e a produtividade do trabalho, então com a nossa recomendação, não só os trabalhadores vão sair ganhando por ter ali uma qualidade, um bem-estar maior durante o trabalho, mas o empregador também, porque isso vai diminuir o risco dele sofrer a qualquer tipo de processo ou coisa do tipo mais para frente, e também melhora a produtividade dos funcionários, o que é interessante para ele. Esse foi o nosso trabalho e a gente agradece muito a oportunidade.